Tivemos aí na primeira rodada o papel dos jovens na inserção do colecionismo, as dinâmicas que movem a entrada, né, de jovens no colecionismo. E nós vamos conversar agora sobre um instrumento bastante contemporâneo que tem a ver com a sobrevivência das instituições no qual colecionadores também estão bastante implicados. Quem vai conduzir os trabalhos, eu tenho uma especial honra de apresentar a Júlia Correia, que é jornalista do Estadão e foi minha bolsista, uma bolsista brilhante, um dos momentos que a gente tem na vida de muita gratidão, de poder trabalhar com jovens. Então eu vou passar os trabalhos para a Júlia, que vai conduzir aqui, vai apresentar, enfim, a todos vocês uma boa palestra. Boa noite. Como o Ney já introduziu, a nossa conversa aqui vai ser sobre endowments, patronato e conselhos de museus e os transbordamentos do colecionismo e as implicações envolvidas aí, né? Para essa conversa, a gente conta aqui com a presença da Juliana Sá. Ela é formada em Direito pela PUC, com especialização em Economia pela FGV, e ocupa atualmente o cargo de diretora estatutária do MASP, onde já atuou durante 4 anos como diretora jurídica e de relações institucionais, também membro do Conselho Deliberativo, tendo participado ativamente do processo de reestruturação recente da instituição. A gente também conta com a participação do Ricardo Levinsky, que é fundador e presidente da Levinsky Legado, empresa especializada em sustentabilidade financeira para instituições perenes. Ele também é presidente do Fórum Internacional de Endowments para Legados, plataforma de conhecimento sobre ferramentas de sustentabilidade financeira como fundos patrimoniais. Ele é formado em publicidade pela FAAP, música pela USP, liderou o trabalho de marketing e negócios da USESP e Sala São Paulo de 2001 a 2005. O currículo é bem extenso. Cada um dos convidados vai ter uma fala de 10 minutos. E eu sugiro que essa fala seja a partir de uma pergunta bem elementar, assim, para começar o debate, que é esclarecer para o público que nem sempre, como não é algo tão difundido ainda no Brasil, ainda tem muitas dúvidas, né, em torno disso. Que é esclarecer o que são os endowments, qual é o contexto desses instrumentos no Brasil e no mundo. Então, por favor, Juliana, se puder começar a apresentação. Boa noite. Primeiro, queria agradecer a Regina por abrir um espaço dessa magnitude, com essa potencialidade, de uma generosidade, de uma visão do futuro, acho que ímpar. A Regina tem um papel também fundamental na história do MASP, ela fez parte do nosso conselho desde o primeiro dia. A gente assumiu o museu em setembro de 2014, desde o dia 1, a Regina estava lá com as mangas arregaçadas, nos ajudando a fazer essa virada no museu. Eu vou terminar com o fundo de endowment, eu vou começar falando um pouquinho da estrutura do MASP, como que a gente é sustentável financeiramente. A gente tem um modelo bem diferente, na verdade um modelo meio que importado, e depois a gente colocou um pouquinho de bossa nele, das instituições americanas, onde as instituições culturais americanas são privadas, as europeias têm um viés mais público. Então a gente, quando assumiu o MASP naquela situação muito delicada, a gente se inspirou muito no modelo contributivo dessas instituições. Eu vou ter que, a gente não tem um controlezinho, então eu não tenho nenhum tique nervoso aqui, eu vou ter que fazer assim para passar o slide. Podemos passar. Pode passar esse também, que eu acabei de... Não, eu estou vendo bem. A gente, inspirado nesses modelos norte-americanos, a gente viu que para você ter uma instituição cultural que tenha independência financeira e que seja sustentável a longo prazo, primeiro você precisa ter um conselho contributivo e robusto. Um conselho que represente diferentes segmentos da sociedade, então um conselho onde você tem arquitetos, advogados, médicos, empresários, banqueiros e etc. Um conselho em que você tenha diferentes visões, e um conselho que não dê só o sobrenome, né? A gente tem muito esse cacuete de que eu impresso meu nome e isso é o suficiente. Não, você tem que fazer parte de comitês que vão endereçar as principais questões do museu, e você tem que contribuir financeiramente também. Hoje o museu ele é formado por um conselho contributivo com 83 membros, os 3 representantes da cultura nas 3 esferas. Apesar de sermos uma instituição privada,
A gente tem um fim público e a gente tem uma interação muito profunda com o poder público. Não só por conta de empréstimo de obra, mas nosso acervo é tombado nas 3 esferas, nosso prédio é tombado nas 3 esferas, o prédio, na verdade, não nos pertence, é um prédio da prefeitura por comodato de 40 anos. Então, a gente trouxe para dentro do museu, por conselho deliberativo com direito a voto, os 3 representantes da cultura. Esse conselho contribui com uma contribuição de entrada e depois, anualmente, ele é obrigado a fazer uma contribuição obrigatória. Ele é dividido em 4 comitês, que são os comitês que endereçam as principais questões do museu. O cultural, que vai discutir a programação, vai discutir a formação de acervo ou não. O de infraestrutura, a gente tem o nosso prédio, a gente tem o prédio anexo. O prédio anexo é um grande desafio que a gente acabou de endereçar. A gente espera lançar uma grande campanha ainda esse ano, para que a gente consiga terminar as obras do prédio anexo em 2022, no bicentenário. Então, hoje é um dos maiores desafios que a gente vai ter de captação. Comitê de governança, obviamente, para a gente conseguir manter todos os critérios de governança que qualquer empresa tem. Então, o fato da gente ser uma instituição cultural não pode nos afastar de ter os melhores critérios, os critérios mais adequados de governança. E o Comitê de Relações Institucionais, que é o comitê que nos ajuda a ter ideias para captação e nos ajuda a ter ideias de como melhor interagir com todos os agentes que, de qualquer forma, estão na periferia de atuação do museu. A gente tem abaixo disso uma diretoria estatutária, que hoje eu faço parte. O Heitor é o presidente da diretoria estatutária, o Heitor Martins, que no sábado estará aqui também palestrando. A gente tem outros 5 membros e uma diretoria executiva, que hoje é composta por 2 diretores, o Adriano Pedrosa, que é o diretor artístico, e a diretoria financeira, que é o Fábio Fraira. Hoje no museu, o nosso pai é muito interessante. A gente consegue cada vez mais tentar depender menos das leis de incentivo. É uma coisa praticamente impossível. A Lei Rouanet é fundamental para qualquer instituição cultural, privada ou não, no Brasil, mas a gente conseguiu alcançar números que são números bastante representativos. Hoje a gente tem 20% de doações de pessoas físicas, são doações sem nenhum incentivo fiscal, doações livres, 22% de receita operacional e os outros 50% que são patrocínios de pessoas jurídicas, a maioria Lei Rouanet. Isso aqui eu já falei, mas eu vou só entrar no programa de patronos. Desses 20% que formam a nossa receita, grande parte vem dos conselheiros, dos patronos. O que são os patronos? Os patronos são aquelas pessoas que elas acabam gozando dos mesmos benefícios que a gente dá por conselheiro, que é abertura da Bienal de Veneza. Vamos visitar aqui, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer um talk com a Tarsilinha e com o Fernando Oliva, nosso curador, sobre a exposição da Tarsila, que abre semana que vem, aqui na Casa do Parque. Vamos visitar o ateliê da Sofia Borges, esses encontros mais sociais. Eles fazem parte disso, mas eles não têm nenhum poder político, ao contrário dos conselheiros. Hoje eles são 91. Nisso aqui, eu gostaria só de destacar que dentro deles tem os jovens patronos que alguém mencionou ali. A gente tem hoje cerca de 45 jovens patronos. Eles são muito importantes, porque eles são as pessoas que têm hoje, que têm algum tipo de afinidade com o museu, porque todos os mandatos desses conselheiros têm começo, meio e fim, e algum dia alguém vai ter que assumir a direção dessa instituição. A ideia é que não haja nenhum cargo vitalício, por uma questão de governança, então trazer esses jovens para dentro do museu é uma forma da gente conseguir dar uma longevidade oxigenada, cada vez mais a gente ter pessoas mais jovens dentro do conselho. A gente tem o International Council, que é um programa ainda, vamos dizer, muito incipiente, ele tem muito a crescer, que são as pessoas que não são brasileiras ou que são brasileiras e residem fora e que de alguma forma podem contribuir financeiramente para o museu, mas podem também nos ajudar a contato com instituições culturais lá fora, a gente ter acesso a algum tipo de visita. Então, foi uma ideia que a gente teve, que ainda está um pouquinho saindo do papel, mas a gente já tem 12 membros. E o Amigos MASP. Amigos MASP, financeiramente, não tem um impacto profundo no nosso orçamento, mas ele é que nem torcida de futebol. Você pergunta por que os times cariocas não foram à falência? Porque tem torcida. E torcida é muito importante. Eu sou palmeirense, a torcida do Palmeiras é fundamental, existe o Avante lá no Allianz, que é quem sustenta aquele estádio junto com... E o único problema dos amigos, que é muito triste, é você imaginar que, apesar da importância deles, apesar da capilaridade que eles dão porque a gente está fazendo lá, a gente tem o maior programa do Brasil e são só 2.200 membros. É um programa muito barato, é o mais barato do Brasil, então com R$80 como estudante você tem entrada o ano inteiro e mesmo assim a gente só tem 2.200 pessoas. Isso mostra um pouquinho a dificuldade que a cultura tem de entrar na casa das pessoas, né? Por falar em futebol, as pessoas vão aos jogos aos domingos, elas vão aos jogos da Libertadores, mas às vezes elas não gastam R$80 para fazer parte de um programa anual que te dá acesso às melhores exposições, enfim. Pode passar. Oi?
Então, os patronos, a gente tem diversos layers, né? A gente tem a entrada dos patronos, é uma entrada que é bastante robusta. Então, o valor mínimo é de R$30 mil, com as pessoas acima de 40 anos. Os jovens patronos é de R$7 mil. A gente parcela em 12 vezes no cartão, a gente boleto, cheque. A gente aceita qualquer forma de pagamento. Mas as pessoas também são muito fundamentais, porque a gente tem um número que cerca hoje de 30% dos nossos conselheiros vieram do programa de patronos. Então, ele achava divertido viajar, divertido visitar, e ele começou a ver a complexidade que era manter uma instituição do tamanho do máximo. Nosso orçamento desse ano vai ser de R$41 milhões. Então, você imagina você sair batendo de porta em porta para conseguir R$41 milhões. R$41 milhões. É muito dinheiro. A partir do momento que eles se engajam, eles veem, nossa, eu posso fazer parte disso, eu posso contribuir com o meu tempo, eu posso dar uma ideia e eu posso doar também meu dinheiro. Que é o que a gente tenta quebrar esse paradigma, que é o paradigma de que você ganhou dinheiro no Brasil, você tem a responsabilidade de devolver dinheiro para a sua sociedade. A comunidade, o senso de comunidade, ele é fundamental, alguns outros países eles têm isso mais evidente, e a gente acha que a gente conseguiu nesses 4 anos mudar um pouquinho isso, porque a gente tem, o conselho está sempre cheio, tem fila de espera, nosso programa de patronos cresce, obviamente, com a prestação de contas que a gente faz, com a governança, com a transparência e com todos os resultados que a gente tem alcançado, mas a generosidade das pessoas ela é evidente, porque essas pessoas físicas elas dão dinheiro livre, elas não dão lei Rouanet. Então esse trabalho sério está refletindo nessa reflexão da sociedade de dizer eu tenho que dar de volta para a comunidade, minha comunidade é aqui, não é o Museu de Nova York, eu moro aqui nos Jardins, então eu vou doar para o MASP, eu não vou doar para a Filarmônica de sei lá onde. E a gente tem visto que a gente tem conseguido exercer esse papel de uma forma bem positiva. O fundo de endowment, eu acho que eu já passei do meu tempo, eu sou super organizada com o tempo, falta quase nada. Então eu vou fazer o seguinte, a gente tem o nosso fundo de endowment, o Ricardo vai explicar o que o fundo de endowment é, e se você não se incomodar, Ricardo, depois que você acabar a sua fala, para não passar o tempo, eu só falo como o nosso fundo foi feito, como ele está, super rapidamente. Gente, super obrigada, eu tentei ser o mais breve possível, espero que tenha abordado tudo que vocês Também não precisa exagerar. Não, falaram 10 minutos, Cristina? Gente, eu não sei se eu vou conseguir ser tão rápido. Foi pragmática mesmo. Vamos lá, vou respirar, né? Só de colocar a apresentação. Tem que trocar, Marivaldo. Bom, vou começando a falar. Na verdade, eu vou explicar, vou começar explicando então o que é o fundo de endowment, que foi a primeira pergunta. Só pode passar para o terceiro slide. Aí, deixa aí. E daí a apresentação ela vai passar por outros pontos até chegar no fundo de endowment, porque na verdade o fundo de endowment, ou fundo patrimonial, ou fundo patrimonial vinculado, ou fundos filantrópicos, tem vários nomes. Na verdade a palavra endowment, a tradução de fato seria dotação, né? Mas o Brasil começou a trabalhar com uma tradução livre de fundos patrimoniais ou fundos patrimoniais vinculados, que nada mais é um conceito bastante simples. Eu vou falar não com uma visão de economista, eu vou falar com uma visão mais leiga para ficar clara a compreensão. Imagina um fundo, na verdade, como se fosse um fundo de reserva, mas a grande diferença desse fundo de reserva, primeiro, é que ele é blindado, ele é imexível, né? O fundo de reserva você pode mexer. Esse fundo você não pode mexer e o conceito básico é que esse recurso fica aplicado e você vai poder utilizar apenas parte dos rendimentos descontadas a inflação e a taxa de administração do banco para um determinado fim. Então, os fundos de endowment têm diversas possibilidades, né? Normalmente, o senso comum fala mais de fundos de endowments que são fundos para a manutenção de instituições ou de museus. Então, é possível ter um fundo de endowment que ele completo vai ser para a manutenção de um museu. Mas, normalmente, você tem fundos com objetivos específicos. Pode ser para parte da manutenção, pode ser para aquisição de obra de arte, pode ser para a construção de uma nova área do museu. E, normalmente, o conceito prioritário e mais conhecido dos endowments é que ele visa a perenidade, ou seja, que ele não tem um tempo para terminar. Porém, o conceito de endowment não prevê isso necessariamente. Existem endowments com períodos determinados, né? Não sei se vocês lembram da Fundação Vita, que fazia bolsas de estudos aqui no Brasil. Ela tinha um período, não sei se foi 30, 35 anos, ela tinha o doador, né, a família que fez a doação, ela queria em vida ver o resultado daquele endowment. Então, durante um determinado tempo, não se utilizou o principal, apenas esse conceito que eu trouxe de utilizar a parte dos rendimentos, e depois de um determinado momento começou a comer o principal, obviamente deixa de ser um fundo de endowment até terminar a instituição.
mas em linhas gerais é um fundo para a perenidade. Obviamente esse conceito ele é complexo aqui no Brasil e não só no mundo das artes, isso vale para tudo, porque o Brasil tem muita dificuldade de pensar o longo prazo, né? A gente é um país que está muito acostumado, primeiro a enxugar gelo, né, ou até apagar os incêndios do passado, a gente está sempre muito preocupado com o que está em pagar as contas correntes, então falar de futuro e, consequentemente, pensar num planejamento futuro é algo muito difícil para o brasileiro, inclusive na iniciativa privada. Então, mesmo quando a gente fala de grandes empresas que têm uma governança e gestão muito profissional, você pensar no planejamento de 20, 30, 40 anos, é raríssimo isso aqui. A gente não tem isso na nossa cultura, né? E o endowment, a grande questão do endowment é que ele é como se fosse tem uma metáfora que a gente utiliza, que é como se fosse uma semente que você planta para que no futuro você possa ter os benefícios da sombra que essa árvore vai dar. Então, a geração que está começando o endowment, ela não vai ter o benefício desse endowment. Então, tem que ter um sentido e de sociedade, de comunidade, onde a gente está preocupado com as futuras gerações. O ponto mais interessante é que, óbvio que tem várias sistemáticas e possibilidades de se criar captação de recursos para endowments, para além das doações de pessoas físicas, governos e doações privadas, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas o mais interessante e triste até de perceber é que tem muitas instituições brasileiras que já tiveram, em momento de bonança, muito dinheiro. Então, quando a gente pergunta até para algumas empresas quanto que essas empresas doaram para a arte nos últimos 30, 40 anos, às vezes, óbvio que tem um potencial enorme de crescimento, a gente ainda tem pouco investimento, mas o valor ele surpreende que é um valor alto, né? E muitas das instituições não conseguiram ter gestão e uma governança com uma gestão com visão de longo prazo, ela gastou o que tinha. Tem muitas situações nesse sentido, né? Isso não vale para tudo, obviamente. Então, a sustentabilidade, pode passar. Ela, normalmente, o nosso trabalho, na verdade, eu vou voltar de novo em endowment, vou passar acho que um pouco dos 10, gente, mas vou tentar. É uma organização que tenha como foco a geração de legado. Na verdade, que são os museus, eles estão criando legados, né? Não só pelo conteúdo que eles trazem, do ponto de vista das suas coleções, mas também do que um museu representa para a sua sociedade, em termos de comunidade. O que o MASP representa para São Paulo? São Paulo vale mais por ter um museu como o MASP. O Brasil vale mais por ter um museu como o MASP. Então tem todo um ativo de marca Brasil, da marca da cidade, da torcida da cidade, do envolvimento da comunidade, que é muito forte. Pode passar. O primeiro passo para se pensar em legado, pensar em sustentabilidade financeira e, consequentemente, se pensar em endowment, é olhar, como a própria Juliana colocou, infelizmente, o que o MASP fez é raro, né? Que a gente tem um exemplo bem sucedido de que está acontecendo muito bacana do ponto de vista de governança, mas não é a realidade brasileira como um todo, né? Então, o primeiro passo é justamente a parte interna da organização. É primeiro saber se a organização sabe o que ela é e o que ela quer ser. Então, sou um museu que sabe qual conteúdo eu quero ter, qual que é as coleções que eu quero investir e qual que é a perspectiva de futuro. Isso é muito importante porque o Brasil tem um outro problema que vai impactar no endowment. O nosso país ele é muito personalista. É o museu do prefeito, o museu do curador tal. E, então a gente não consegue institucionalizar de forma que o MASP é o MASP. E ele vai continuar sendo o MASP e outros museus no futuro. Então, como é que você cria essa institucionalização da instituição? Para que a gente também não fique refém de uma determinada pessoa, ou de um curador, ou de um prefeito, ou até de um doador, né? O segundo ponto, e um dos mais relevantes, vai ao encontro, inclusive, do que a Juliana colocou, que é um pensamento muito próximo do que a gente trabalha, que é a questão da governança. A governança ela é fundamental, porque é isso que vai dar segurança, não só segurança jurídica, mas principalmente segurança, para possibilitar que novos doadores cheguem e passem a investir em museus, em fundos e coleções. E tem dois tipos de dinheiro. Existe o dinheiro do curto prazo, que a gente está muito acostumado a falar de patrocínio, e esse é o mais frágil, independente da questão das leis de incentivos. E tem o dinheiro de longo prazo, que são onde os grandes filantropos e famílias que são doadoras podem, às vezes, preferir não ter a sua própria fundação, mas falar, puxa, essa instituição, ela é séria, eu vou colocar dinheiro nesse museu. E qual que é a primeira pergunta que ela vai fazer? Primeiro, posicionamento. Depois, quem está por trás? E se aquela pessoa que está por trás sair, o museu vai continuar com uma governança sólida? Se a resposta for não sei,
esse dinheiro não vem. Se a resposta for, temos uma governança consistente e com um conselho forte que tem a visão de longo prazo, o dinheiro de longo prazo começa a surgir. Dentro da lógica de governança, é exatamente o ponto colocado pelo exemplo da Juliana, é o que a gente brinca que é o conselho 3Gs, que é uma metodologia, uma brincadeira americana que fala que para você ser membro de um conselho de um museu, você tem que give money, get money or get out. Né? Esse conceito é o conceito de que, na prática, o que é o conselho? Nada mais do que a própria sociedade civil acreditando naquela causa, falando, eu faço parte disso. É óbvio que tem outros interesses e possibilidades desses conselhos se tornarem hubs de relacionamento muito poderosos, né? Então a gente tem de fato casos de brasileiros que estão investindo em instituições brasileiras quando elas possuem governança consistente, mas elas também preferem estar em outros museus internacionais porque elas acabam tendo um hub de relacionamento muito valioso para elas, tanto do ponto de vista de acesso à informação sobre obras de arte, então o que vão ser os novos artistas que vão crescer e até como forma de informação para investimento, como também para outros relacionamentos. Às vezes um presidente de uma empresa que já tem acesso, obviamente, à sua malha de relacionamento, quando ele está dentro de um conselho de uma instituição artística poderosa, ele está vestindo um chapéu que é real, um chapéu da filantropia, ele acredita e gosta de arte de fato, não é mentira, mas ao mesmo tempo ele consegue estar dentro de um ambiente mais livre para poder exercer um network que é muito saudável e que numa cidade como São Paulo, por exemplo, tem um potencial gigantesco. Esse pedaço normalmente é pouco comentado, mas é uma das estratégias mais importantes na constituição desse conceito dos 3Gs. Por último, a visão de longo prazo, que eu já mencionei, e quando eu falo visão de longo prazo, não é uma visão de longo prazo apenas do que eu quero ser. A gente vê os problemas dos museus brasileiros, né? No Rio a gente está com exemplos de museus novos que foram construídos e que certamente vão ter problema de sustentabilidade no futuro próximo, porque quando você pensa na construção de um museu, você tem o custo da construção, o custo da manutenção, acender e apagar a luz, o segurança, você tem o custo da programação e do próprio acervo, né? Então qual que é a parte programática do museu, e você tem o custo futuro. O custo futuro normalmente é dividido em duas frentes, fundo de reserva e fundo de endowment. Fundo de reserva é ter um fluxo de caixa como a gente tem que ter na nossa vida pessoal, se acontecer alguma coisa, se o patrocínio não vem, e óbvio que essa lógica, ela difere, o conceito é o mesmo, mas difere o comportamento dentro de uma iniciativa privada como o MASP, dentro de uma iniciativa pública como a Biblioteca Nacional e difere dentro de uma instituição como uma híbrida, como uma OAS, como o Museu de Arte do Rio. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Desculpa, não sei o que falar. Aqui são só algumas instituições que a gente trabalha, pode passar todas, mas é o Museu Judaico de São Paulo, a Cidade das Artes, aqui é a Agência da ONU para Refugiados, o Museu de Arte do Rio, aqui é um museu novo que está sendo construído, o MUCAB, o Teatro Municipal de São Paulo, o Instituto de Física, aqui o Clientes Antigos. Próximo, só para chegar no endowment. Pode passar? Pode passar? Aqui são alguns exemplos de endowments que não são da área da cultura, essas informações são dados do IDES, do Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social, que é nosso parceiro no Fórum Internacional de Endowments. E óbvio que você vê que tem muitos exemplos prioritariamente americanos, porque você tem muitos incentivos fiscais. Só para finalizar e poder entrar na questão do endowment propriamente dito, né? O fórum, passa mais dois, por favor. Vai. O fórum ele teve início em 2016 e ele tinha como objetivo, primeiro ele partiu de um incômodo, que a gente percebia que a gente conseguia levantar muitos recursos e daí a instituição, quando a gente parava de levantar, ela morria. Né? Falava, bom, tem alguma coisa errada. E daí que se teve a percepção de que, obviamente, a gente não estava conseguindo trabalhar a sustentabilidade de longo prazo. Então, inicialmente, o fórum trouxe esse debate e ele estava com foco prioritário na área da cultura, na área de museus, de orquestras, na área de patrimônio. E num segundo momento, a gente começou a trabalhar na questão da legislação, do Brasil ter uma legislação para endowment. Isso está sendo trabalhado, na verdade, desde 2012, dentro da área da educação. O fórum ele teve uma força que o principal, acho que do fórum, foi conseguir trazer para o que a gente chamou de amplitude de causas. Então, os endowments hoje no Brasil, eles valem para a cultura, para o meio ambiente, segurança pública, ciência e também, obviamente, educação. E o motivo pelo qual o endowment foi aprovado é muito surreal, na verdade. Ele se deu no meio do contexto do incêndio do Museu Nacional, né? A discussão já acontecia há bastante tempo, inclusive dentro do setor privado, dentro do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação.
Eu tive com os últimos 8 ministros, na verdade. Era um tema e todo mundo achava super bacana, super legal, mas não conseguia caminhar. E quando teve essa situação do Museu Nacional, o Temer organizou uma reunião com vários presidentes de várias empresas pedindo dinheiro para a reconstrução do museu. E alguns dos presidentes falaram, olha, não adianta só colocar dinheiro porque vai queimar de novo, vai quebrar de novo, né? Qual que é o plano de sustentabilidade? E nisso o Temer aprovou uma medida provisória. Essa discussão previa vários benefícios, né, Juliana, que a gente estava aqui, seriam importantíssimos para a gente poder conseguir alavancar os endowments no Brasil, mas curiosamente ele não foi aprovado dentro do governo Temer. O Paulo Guedes, no dia 20, um pouquinho no Natal, né, uma coisa meio bizarra, porque a gente achou que nem ia mais acontecer, tivemos a informação que o Paulo Guedes já estava olhando a lei, que ele queria cortar os benefícios fiscais, embora a lei não previa novos benefícios. A gente estava propondo apenas benefícios existentes, que já existiam na sociedade, para que também fossem utilizados para endowment. E a lei acabou sendo aprovada dentro do governo Bolsonaro, foi a primeira lei que ele aprovou. E o mais curioso de tudo, né, para quem trabalha na cultura, é que o único benefício fiscal aprovado foi a Lei Rouanet, a surpresa de todos, né? E óbvio que na prática isso ainda não tem, a gente não tem repertório para falar a respeito, né? O próprio secretário especial, né, ex-ministério da Cultura, eles ainda não sabem o que significa ter uma Lei Rouanet para endowment. Muito provavelmente vai ter que se montar projetos específicos de endowment para a Lei Rouanet. Para finalizar, e daí a gente pode, no debate, entrar mais a fundo, a gente tem as próximas edições do Fórum, Lisboa esse ano, 2019, São Paulo, e depois Nova York e Xangai, na verdade é 2021. Por que a gente está indo para fora do Brasil? Isso tem tudo a ver com a gente. Para a gente aprender a trazer recurso novo para o Brasil. A gente sempre busca doadores, sempre nos mesmos lugares. E quando a gente vai para esses grandes filantropos internacionais de altíssimo nível, você percebe que os doadores do MoMA, do Louvre, são do mundo inteiro. Óbvio que tem essas questões do hub de relacionamento e tem também a questão dos interesses comerciais e dos interesses emocionais, né? Mas você pensa, uma empresa chinesa que está chegando no Brasil, uma boa forma para ela poder se relacionar com o empresariado brasileiro, paulistano, por que não entrando dentro de um fundo de endowment de um grande museu brasileiro, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Aqui só fala da lei, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não coloquei. Probabilidade de causa. Eu posso explicar nas perguntas como é que funciona a lei especificamente. Você quer que eu fale aqui? Não, a gente volta. A gente volta, então só para ver se tem mais. Pode passar mais um? Bom, em que momento que a gente está? É justamente estruturar a governança e criar culturas de longo prazo nas instituições, com o objetivo de atrair investimentos, inclusive internacionais. Investidores e filantropos, a gente tem que desenvolver a cultura de investimento em legado no Brasil, com foco no longo prazo, ao invés de somente o benefício imediato. E na questão do setor público, é justamente a Secretaria Especial de Cultura entender como é que vai funcionar a Lei Rouanet para Endowment e também articular a criação de mecanismos que injetem recursos expressivos, que aqui é super interessante. Eu posso falar um pouquinho sobre recursos provenientes de corrupção, de meio ambiente, de privatização. Próximo. Acho que Obrigada, Ricardo. Foi também? Foi. Agora não tem mais tempo, né? Não. A gente pode relaxar. Dá para relaxar, sim. Mas eu não queria perder aqui o fio, eu já queria passar a bola para a Juliana, porque nesse contexto da reestruturação do MASP, teve então a fundação desse fundo de endowment, que em pouco tempo já tinha captado 15 milhões de reais, né, em 4 meses, né? É isso. Eu acho que é um pouquinho antes disso, né? Uhum. Acho que para você ter um endowment, antes você tem que ter uma estrutura de governança já confiável. Então, o primeiro momento foi endereçar todas as dívidas, a gente passar toda essa confiabilidade da governança, passar também essa impessoalidade, quer dizer, o fato do Heitor ir embora um dia, do Alfredo, existem outras pessoas que podem gerir a instituição, essa é a ideia, por isso que tem mandatos pré-determinados. Feito isso, a gente lançou o endowment. Então a gente começou isso em 2014, o endowment foi lançado só em 2017. E aí eu queria te perguntar, nesse contexto também, qual é o papel dos colecionadores, que eu acho que é o grande tema do debate aqui. Qual é a relação dos colecionadores com esse fundo? Hoje a gente levantou uns demographics dos patronos e dos conselheiros e a gente tem um número que é bem representativo. 60% dos nossos conselheiros são colecionadores.
os patronos, eu diria que 75% são colecionadores. Então, não todos são colecionadores, vamos dizer, de um nível até um instituto, etc., mas são todos muito ligados a isso e que investem seus recursos nas suas coleções. Então, é muito difícil você trazer alguém para dentro do museu que não tem essa sensibilidade, essa relação com a arte. Então, a gente está dentro de um grupo de colecionadores. Só complementar um ponto interessante é que o endowment ele não precisa ser composto só de dinheiro, né? São ativos, né? Então, obras de artes podem ser também um ativo de um endowment, como pode ser também um prédio, ou às vezes uma família, quando faz numa herança, ela determina que determinados ativos vão para um determinado endowment. Legal. Eu queria perguntar também, porque a gente falou dessa falta de uma cultura, né, de pensar, que a grande questão do endowment é pensar no legado, né? Eu acho que é um principal conceito envolvido aí. E aí a gente nota que desde muito tempo, a gente pode ir até, sei lá, o período renascentista, tem o mecenato já partia de uma ideia de uma visão partilhada de sociedade, de querer gerar status para a cidade, de querer atrair investimentos e promover o comércio. Pode chegar até o século XIX, fim do século XIX, nos Estados Unidos, que tem vários casos bem emblemáticos. E aí, chegando aqui no Brasil, que só esse ano, né, só agora em 2019 está aprovando essa legislação de fundos patrimoniais, me vem a pergunta que falta uma visão partilhada de sociedade entre a elite econômica e intelectual do país, uma visão que pense num legado, numa partilha mesmo de sociedade. E também a gente nem precisa chegar tanto nas elites, porque quando a gente pensa no cenário dos Estados Unidos, a própria comunidade, né, se envolve em fundos, seja de universidades, de outras instituições. Então é algo que na própria sociedade civil também falta, assim, eu acho que eu estava vendo a colocação do Brasil, tem um ranking da solidariedade, né? O Brasil é o 75º colocado nesse ranking de doações, desse tipo de iniciativa. Então eu queria a opinião de vocês sobre essa questão do legado, sobre qual é a visão de sociedade, assim, com qual visão de sociedade que a gente está lidando nessa tentativa de implementar os endowments. Do nosso lado, a gente até tem uma espécie de uma estratégia de, pensando nisso, ir atrás de escritórios de advocacia e etc., para quando a pessoa estiver fazendo o planejamento sucessório dela, ela pensar nisso. Então, eu vim aqui, eu vim te consultar, quando eu falecer, eu tenho todos esses bens, o que eu posso fazer? Aí eles falam, olha, você pode doar isso aqui para o MASP. Eu vejo uma dificuldade, uma resistência muito grande a essa transferência do seu patrimônio em vida, pensando na posteridade. O senso de comunidade é um senso de comunidade mais limitado, quer dizer, quando você dá o exemplo dos Estados Unidos, as crianças elas crescem um pouco esse senso de comunidade, né? Você tem as escolas charters lá, que os pais fazem parte ali da comunidade, eles tomam decisões. Mas eu acho que isso a gente vai conseguir mudar. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu acho que compete a cada um, e eu acho que tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade de dar de volta. Se você ganhou seu dinheiro aqui, se você faz parte dessa comunidade, é sua obrigação ajudar a escola que está com problema, a PAI perto do seu bairro, o museu que está aqui na Avenida Paulista. E não, por mais que seja mais charmoso fazer parte de uma elite internacional, estar num jantar ali em Londres, eu acho que existe uma responsabilidade primeira de você ajudar a sua comunidade. E é isso que a gente tem feito, e é isso que a gente acha que está impactando de alguma forma. Falta muito, mas mesmo os amigos, que é um ticket muito mais baixo, a gente tenta engajar nesse sentido. A gente fala na fila, olha, isso aqui, essa doação que você faz sendo amigo, vai fazer com que a Tarsila abra na semana que vem, vai fazer com que tenha histórias afroatlânticas de novo. E aos pouquinhos, se todo mundo fizer o seu papel, acho que a gente consegue mudar a mentalidade. Só completar uma coisinha, eu acabei de entrar no site aqui do MASP e até o fim do mês, mulheres têm 50% de desconto para virar amigo. Tem, a gente fez. Então vamos lá, vamos virar amigos. Gente, 50% de desconto é de graça. O programa anual custa R$160. E eu vi também que dá para dar de presente. Eu estou devendo um presente de aniversário da semana passada, acho que eu vou resolver dessa maneira. Gente, na abertura... Na abertura da Tarsila, a gente vai estar vendendo o programa Amigos, eu vou te colocar uma fila para ajudar. A gente fica nós dois lá vendendo. Já tô aqui. Pegando o gancho do que a... Quantos a gente consegue aqui?
Bom, eu tô com a maquininha do cartão aqui na bolsa. Pegando o gancho da Juliana, eu acho que tem uma questão até um pouco mais ampla, na verdade, essa questão do engajamento da cidadania, de fato não está só na área da cultura, isso vale para tudo. O brasileiro, a gente tem dificuldade, por exemplo, de cuidar do jardim na frente da nossa casa, ou quando tem enchente que vai aquele bando de lixo que a gente começa a ver um monte de prédios no jardim super bacana e aqueles sacos de lixo todos no chão. Então, assim, a gente não tem o cuidado com a visão da comunidade, né? Eu não sei se lembram nas Olimpíadas, né? Teve um jogo que foi Japão, A Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? Terminou, daí os japoneses todos pegaram todo o lixo, o povo, né? E outra arquibancada, uma coisa horrorosa, né? Então a gente tem, a gente de fato não tem isso dentro da nossa cultura. Por outro lado, tem um dado super curioso, e que é um impacto quando eu conto isso, porque para mim também, quando eu soube isso, fiquei muito surpreso, que a gente tem esse discurso muito forte, né, de que a cultura de doação no Brasil inexiste, ou é muito fraca, e tem um estudo do Instituto Gallup de 2015, é um pouco antigo, mas os números eles são impactantes, por isso que vale mencionar, mostrando que naquele ano de 2015, o brasileiro doou, dentro do terceiro setor como um todo, não estou falando de arte apenas, 13,7 bilhões de reais, descontados qualquer lei de incentivo e descontado também religião, versus 8 bilhões das empresas. É óbvio que aqui vale tudo, tá? Estou falando se você ajuda uma pessoa a ir no médico, ou doação que você dá para a pessoa na rua, só que a gente também não tem o hábito de valorizar isto, né? A gente não tem essa cultura, a gente mesmo às vezes faz doações e a gente não fala sobre isso. E o outro ponto que eu acho que é o complexo, que é a questão também dos incentivos, né? Aqui no Brasil, a gente tem imposto sobre doação, né? Então, é uma viagem, não é só que a gente não tem benefício, a gente paga para doar, né? Aproveitando essa observação, a própria legislação aprovada pelo Bolsonaro agora no início do ano, a gente estava falando sobre esse veto, né, em relação aos incentivos. Várias instituições aceitam a doação de pessoas físicas, que tem aquela dedução de 6%, né? Por causa da Bonet. Exato. Esse veto não torna quase inócua a lei? Então, não tem a possibilidade de inviabilizar a lei? Porque qual é a diferença entre alguém... Economia, eu estava conversando com o Ney, funciona, né, a partir de incentivos, é uma questão primordial, assim. Por mais que a pessoa tenha boas intenções, um ideal elevado assim, de preservação de patrimônio, da cultura, também tem a questão dos incentivos. Não, a lei está sendo muito criticada por conta disso, é a nossa crítica também, embora no caso, especificamente na área da cultura, esses vetos não valem, né? Então a Bonet está válida para a cultura, sim, né? Então, sim. Mas para as outras áreas. Sim, universidades. Tem um obstáculo para a doação de pessoa física na cultura, que é um obstáculo, ele parece que ele é burocrático formal, mas ele é muito mais profundo do que isso. Primeiro, quando você vai fazer a doação, não é que você abate do imposto a pagar, você tem que fazer um desembolso, ou seja, você tira da sua aplicação financeira, então você apurou lá que 6% do que você pagou de imposto de renda deu 100 mil reais. Você não vai abater, você vai tirar 100 mil reais da sua conta, da sua aplicação no banco e você vai doar. Você vai provavelmente cair na malha fina e você só recebe isso junto com a sua restituição. Muitas vezes você é notificado, você tem que ir pessoalmente na Receita Federal. Então, existem todos esses embaraços que são colocados que acabam desestimulando. E o potencial de doação desse, assim, eu posso falar uma barbaridade que eu não me lembro o número, mas é algo em torno assim de 30 bi. Que é um potencial que poderia resolver o problema de quase todas as instituições, que ele é mal aproveitado por conta disso. As pessoas têm muita insegurança em usar esse mecanismo da Lei Rouanet Pessoa Física. Uma questão também é que o sistema artístico, assim, a questão dos artistas, as reflexões, a própria poética dos artistas, costuma estar sempre à frente, assim, trazendo reflexões sempre antes, assim, sobre temas urgentes da sociedade. No entanto, a gente nota que as instituições de arte ainda são muito relutantes na questão de pensar, na questão institucional mesmo, a gente nota um certo conservadorismo. E a gente tem vários exemplos recentes, no ano retrasado, 2017, há 2 anos, eu fiz uma reportagem lá para o Estadão mesmo, sobre o caso da Fundação Iberê Camargo, que chegou quase a fechar, fechou, só abria aos sábados, em horários super limitados,
fechou o café, que era uma coisa que atraía um público por uma questão mais de passeios mesmo, assim, não só de visitar, né? Acho que acaba sendo um atrativo. 45 pessoas demitidas. 45 pessoas demitidas, o prédio do projeto do Álvaro de Siza sem nenhuma manutenção, muito em função de uma dependência, né, de ou governamental ou então de eu acho que é legal esse exemplo, porque a gente sai da teoria e vai para a prática, né? Eu acho que tem algumas discussões aqui. Eu acho que tem uma discussão que é justamente conceitual, e daí é uma conversa longa, a gente teria que realmente pedir um chope para poder continuar isso. Mas que é justamente entretenimento versus cultura, até onde vai o foco de um determinado museu, o papel do curador, daí isso é uma discussão mais ampla, né? Porém, aí que vem a questão justamente dos endowments. Então, um museu como, por exemplo, Iberê, que tinha uma filosofia determinada em termos de conteúdo e talvez mais conservadora para poder pensar uma diversificação de programação e, consequentemente, uma diversificação de fontes de receita, de um programa de marketing mais agressivo, na época que ele foi criado, teria sido um bom momento para você montar o endowment. Porque o endowment ele é criado na hora que a família Gerdau resolveu fazer o investimento, o custo do museu não era o custo do prédio, era o custo do prédio, mais o custo da manutenção, mais o custo da programação, mais o custo futuro. Sim. E essa conta não é feita. Quando você faz um museu de arte do Rio, uma cidade das artes, um museu do amanhã, e coloca, a cidade das artes custou 800 milhões de reais. Né? Ok, que tenha sido metade disso, se falam que tem muito desvio de recurso. Independente disso, gente, assim, é muito dinheiro. Né? Então ali era o momento de você pensar todos esses museus, a criação de um endowment. Porque o endowment você cria ou na época de vacas gordas, né, quando um governo ou quando um doador está fazendo, ou uma empresa está fazendo um investimento, ou você vai encontrar mecanismos outros que não da doação, que são esses recursos de privatização, lava-jato, etc. Júlia, Desculpa, não, pode falar, Ney, por favor. Acho que compõe um pouco esse imaginário que tu falaste, né, da questão da relação da comunidade com o pensamento de até um projeto de nação, na verdade, né? E nesse caso específico da Fundação Iberê Camargo, que parece que ficou bastante evidente, um aspecto de uma certa anomalia que a própria Lei Rouanet criou de dependência, uma relação quase que visceral das instituições, dos projetos culturais ligados essencialmente à lei. Né? E a aposta naquele momento era um momento de uma certa tranquilidade econômica, o Brasil estava em ascensão, quer dizer, a lei era um instrumento ali que se podia lançar com grande facilidade, tinha um grande, importante investidor que tinha muito a descontar no imposto de renda, e foi negado pela gestão da Iberê Camargo um endowment, não foi por falta de aviso. O Fernando Schiller foi um grande incentivador e tentou implementar essa questão lá e deu no que deu. Um dado só super importante, porque assim, a gente está falando que a legislação foi aprovada agora, o conceito do endowment é um conceito de um fundo de sustentabilidade. Então, a lei, na verdade, ela traz uma segurança jurídica, mas nada impede de que instituições... O próprio MASP, antes de ter a lei, já criou o seu fundo de endowment, né? Eu só acho que tem uma coisa que me dá um pouco de medo quando a gente coloca o endowment. O endowment ele não é a salvação para tudo, ele está longe disso. O endowment ele é uma ferramenta no momento posterior. Você só vai ter um endowment se você tiver uma governança sólida, se você tiver sustentabilidade, se você tiver a longevidade administrativa, você conseguir ver que aquela instituição, como o Ricardo falou, ela tem futuro, que ela não depende daquela pessoa. Então, assim, achar que a gente vai criar um fundo de endowment para um museu que acabou de ser fundado e que vai resolver, se ele não tiver uma boa governança, esquece. Outra coisa, o tempo para a formação do fundo de endowment, ele é muito longo. A gente tem uma parceria com o Museu de Fine Arts de Houston, eles estão, enfim, a gente tem várias trocas com eles, na semana que vem eles estão aqui. O Gary Tinter, inclusive, é um dos board members de uma fundação que a gente está fazendo em Nova York, que a gente está tentando também internacionalizar para conseguir os tax benefits, todos os incentivos fiscais que eles têm lá fora, a gente conseguir ter isso para o MASP. Ele estava explicando como funciona o fundo de endowment deles, que é o terceiro maior da cultura. O maior da cultura é o do Getty, é 23,6 bi. O Getty consegue passar 23 anos sem pegar nada e gastando só o fundo de endowment.
Ele é o terceiro, ele paga 55% das despesas todas dele, só com os frutos do fundo de endowment, sem encostar no principal. O fundo de endowment demorou 120 anos para chegar nesse valor. Na década de 90, vieram os primeiros 200 milhões. De 90 para cá, que ele chegou em mais de 1 bi. Então, assim, é uma coisa que tem que existir, mas ela não é a solução milagrosa para a cultura. As leis de incentivo são fundamentais. A gente conseguir diversificar as nossas fontes de receita, não ficar dependendo só disso, ter receita operacional, ter programa de amigos, ter programa de patronos. E o mais importante, a gente prestar contas, ter transparência e ter governança. Porque sem isso não adianta ser fundo de endowment, não adianta ter nada. Então, assim, eu tenho muito medo dessas... existem muitas coisas em volta do A gente fundo tem de endowment. um caso recente do MAN do Rio, né, da venda do Pollock, que gerou muitas controvérsias, né, foi bem polêmico. De que tamanho de endowment ele é significativo na governança, ele pode pagar realmente por despesas? Depende da receita operacional da instituição. No nosso caso, a gente colocou um faturamento, na verdade, um orçamento anual, para ele poder começar a ser gasto. Então, a gente só pode começar a usar a partir de 40 milhões. Então, assim, é uma matemática até que não vai sobrar muito, porque 40 milhões, enfim, é pequeno, mas a gente acho que cada instituição tem que ver a sua possibilidade, o seu apetite, enfim, de crescimento para conseguir aí dosar. Não dá para usar o exemplo do MASP, sei lá, para um grupo teatral do interior de Minas Gerais. Quem administra o endowment? As empresas, os bancos competem por administrar esse endowment? Não, posso responder? Não, normalmente o endowment, independente da legislação, mas eu posso falar como que funciona na legislação que foi aprovada, ele normalmente é feito de uma forma independente da própria gestão e governança daquela instituição, justamente para ele ter uma blindagem, porque se a diretoria do museu pode mexer no endowment, ou ele vai ter que ter, ou se é a mesma instituição, ou se é a mesma equipe, vai ter que ter um estatuto muito rígido para que não tenha essa interferência, que é diferente da gestão financeira. Uma coisa é a gestão e a governança e o estatuto desse fundo de endowment, outra coisa é a gestão financeira, que daí é uma gestão de banco, pode ser banco, pode ser gestoras de patrimônio e por aí vai. No caso da legislação, o que a legislação prevê? A criação de uma organização gestora de fundo patrimonial, que, no caso, sim, ela é fora da instituição, ela é como se o CNPJ dela vai ser Organização Gestora de Fundo Patrimonial, ela é composta por um conselho, por um comitê de investimento e por um comitê financeiro. Esse conselho e esses comitês eles podem ser voluntários, mas eles também podem ser remunerados. Perguntando a sua pergunta sobre a questão do tamanho, é óbvio que o que a Juliana colocou vai depender muito de quanto que a sua instituição precisa por ano, né? E também o quão conservadora a equipe financeira vai querer trabalhar. Então, o spending rate, de quanto vai se tirar, vai depender da inflação do momento e do comitê financeiro. Mas tem uma conta de padaria que o pessoal que os economistas não gostam que façam, porque não é assim que vai funcionar na prática, mas que ajuda para a gente ter uma ideia. Normalmente, a gente pega o valor que você gostaria de ter de resultado vezes 15. Tá? Então, uma instituição de 1 milhão precisa de um endowment de pelo menos 15 milhões. Né? Óbvio que não levem isso ao pé da letra, pelo amor de Deus, mas é só para ter uma ideia da dimensão que a gente está falando dos valores muito robustos. E faz muito sentido. Essa conta ela faz sentido porque não adianta o endowment do MASP ter fruto de R$1.000 para eu começar a gastar. Para ter algum impacto no museu de um orçamento de 40 milhões, você precisa ter uma coisa de pelo menos, sei lá, 5%, 10%. Então, não vale a pena encostar nesse dinheiro enquanto ele está crescendo. Ele tem que realmente ter algum impacto que seja relevante. Júlia, posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Aliás, eu queria só ressaltar que vocês podem fazer perguntas também. O microfone está aberto. O microfone está aberto, exatamente. Eu queria só que vocês comentassem dois, vamos dizer, legados que foram do passado, que chegaram até nós. O próprio Assis Chateaubriand, que com seu jeitão sui generis criou esse legado, né? E eu até queria entender como que vocês conseguiram desmontar a coisa do Diários Associados, aquele tipo de governança que ele criou, que era muito difícil. E o endowment da Fundação Gulbenkian, também em Portugal, que é um dos maiores do mundo, que também historicamente é pioneiro, né? E passou, se não me engano, por problemas de corrupção em algum momento. Queria, se vocês tiverem esse histórico da Chateaubriand, por exemplo, é algo que eu gostaria de ouvir vocês a respeito. Esse histórico, eu acho que foi, que nem você falou do Iberê,
é bom para a gente ver na prática. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente vai fazer o seguinte exercício. Chateaubriand, ele fundou o museu em 1947, ele acaba falecendo antes da abertura do Museu da Avenida Paulista, que isso é em 1968, e o museu é administrado pelo Barge até os anos 90. Depois disso, o arquiteto Júlio Neves assume a gestão do museu. Uma gestão ainda como aquelas gestões de empresas familiares, em que há uma pessoalidade total, uma subjetividade. Então, vou fazer um jantar na minha casa, eu levo o Van Gogh. Esse dia eu vou fazer uma outra coisa, eu pego a escultura do Degas, porque não tem nenhum tipo de governança, as minhas contas estão juntas com a conta do museu. Você imagina se um fundo de endowment é criado nesse cenário, onde você não tem governança nenhuma. Qual que é a razão? Não tem nenhuma. Porque, no dia que a conta apertar, eles vão pegar o dinheiro do fundo de endowment e vão gastar para pagar folha de salários. Por isso que eu falo que tem todo um processo para a gente chegar no fundo de endowment. O que aconteceu com a gente foi que a gente pegou um museu que tinha uma gestão um pouco mais, vamos dizer, desatualizada. A gente fez uma grande movimentação nesse sentido, então todos os gestores de todas as áreas foram modificados, toda a governança, quando mostrei aqui, foram modificados, e a gente tenta adotar um modelo muito privado. Então, da mesma forma que alguma empresa dessas conhecidas, de algum bem de consumo que a gente consome, tem lá a forma deles de trabalhar, a gente tem a mesma coisa no MASP. O fato de você ser amigo do presidente ou prima da moça do café não vai te arranjar um emprego lá. São todas pessoas profissionais, pessoas técnicas, e a gente presta contas. Então, todo mundo que apoia o MASP recebe relatório de atividades, o MASP é auditado, tem conselho fiscal todo mês. Enfim, você consegue... É muito claro como isso está sendo gerido. Na gestão anterior, que é uma gestão que fazia parte do Brasil, as coisas não estão tão claras, né? Elas vão acontecendo, você vai resolvendo o problema conforme ele for aparecer. Então, chegou aqui, estou devendo o salário, vou dever o salário, depois eu vejo se eu faço a exposição. Não, você tem que ter um plano de 3 anos. Você senta para discutir o orçamento de daqui a 2 anos. Você não vai fechar uma exposição da Tarsila se você não sabe se você consegue pagar o salário do funcionário. Não, a gente tem que ter... Então, é muito trazer para dentro de uma esfera pública, na verdade, a gente é privado com fim público, a gestão privada da coisa pública. Foi isso que a gente fez. E o fundo de endowment, ele entra muito bem nisso, para a gente ver como ele tem que entrar no momento certo. Se ele entrar no momento errado, ele vai ser... E aí também tem que ser usados os mecanismos corretos. Não dá para o gestor do dia a dia ter acesso à conta bancária onde está o dinheiro, que foi o que você falou. Antes de falar da Fundação Gulbenkian, eu quero só amarrar um pedaço que a Juliana está trazendo, que eu acho que é talvez o ponto principal da conversa, que também vai ao encontro da tua pergunta sobre a questão do papel dos colecionadores e qual que é o envolvimento, né? No fundo, a fotografia que a gente está trazendo aqui, que é muito próxima, né, é uma fotografia de que não existe uma solução milagrosa, seja do próprio endowment, seja para qualquer outra estratégia de sustentabilidade. É um mix de sustentabilidade que vai funcionar. Então, qualquer instituição ela precisa, primeiro, ter a questão da governança, ter a visão de longo prazo do ponto de vista orçamentário, saber para onde ela quer ir, quanto ela custa, e ela tem que ter uma diversificação de fontes de receita. Como ela colocou, você vai ter formas de estratégias de sustentabilidade financeira, seja de captação na área da iniciativa privada, com patrocínios, com a área de locação de eventos, na área de pessoas físicas, com patronos e grupos de amigos, e parcerias governamentais, seja com governos brasileiros ou governos internacionais. Esse mix de diversificação ele é fundamental. E, num segundo momento, o fundo de reserva e depois o fundo de endowment, né? Tudo isso junto é que compõe a sustentabilidade financeira. Por que esse ponto eu acho que é muito importante? Porque, mesmo antes do endowment, né, eu trabalho com captação há muitos anos, né, e o pessoal vem no escritório, na verdade, querendo um super-herói, né? As pessoas vêm lá, não, porque eu ouvi dizer que vocês levantaram não sei quantos milhões para estar ao museu, etc. e tal, e daí, para o meu ego, é maravilhoso, né? Eu fico me sentindo super, acho o máximo, mas a primeira etapa do meu trabalho é falar, olha, não sou super-herói, e eu, como filho de psicanalista, eu digo que eu sou psicanalista, porque eu coloco a instituição no divã e falo, olha, vai falar para a instituição descobrir que o problema é ela mesma que tem que resolver, né? Basicamente isso. Então, a solução não está fora de casa, está dentro de casa, né? A própria instituição tem que ter essa visão do todo para poder trabalhar. Quando, até só para defender um ponto, quando eu falei de começar um endowment na época da construção de um museu, com todos esses museus foram construídos, é desde que, obviamente, você tenha a governança de longo prazo montada, né? Da Fundação, eu falei tudo isso, mas da Fundação Gulbenkian eu não conheço, eu não tenho para falar do caso de corrupção, né? O que eu sei deles, né, é que, de fato, é um dos maiores endowments que vem da área de petróleo, né? Eles criaram museus, orquestras, e é uma instituição poderosíssima que, inclusive, não tem área de marketing de development, né? É uma coisa surreal, né? Tipo, justamente o segundo maior do mundo em cultura, não é? Uma coisa desse tipo? Eu não sei te dizer se o ranking. Até tenho no material, a gente tem o ranking, mas de cabeça não sei. Das americanas.
Então, e é uma instituição... E, óbvio, né, tem um outro ponto que também apareceu no discurso da Juliana, que eu acho que é interessante mencionar, e eu acho que o Brasil tem essa... E para falar dos colecionadores, é que, óbvio, né, você pega os Estados Unidos, pega a Inglaterra, que tem um conceito onde o endowment, a participação da sociedade civil é mais forte. A Europa está mais acostumada com um formato onde o governo participa mais ativamente na construção dos seus museus, mas isso vem mudando, né? Em 2008, foi criado a lei de endowment na França, o Louvre criou criou seu fundo de endowment. Em 2008 foi criado mais de 200 fundos de endowments na França, né? E por quê também? Porque cada vez mais a sociedade está mais diversificada. Nem sempre o governo não está mantendo tudo, você está tendo que criar um mix. E tem um outro pedaço que eu acho super interessante, que eu fiquei motivado na primeira palestra que teve, que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Que vocês estavam falando justamente das futuras gerações na compra de obras de artes e a mudança, né? Para uma geração anterior era importante você ter uma casona, você ter a obra de arte dentro de casa. Para outras gerações, para a geração mais nova, não é esse o valor. Ele prefere ter a obra de arte para colocar no museu e ele quer poder aproveitar a vida de outra forma, mas não necessariamente tendo uma casona com um monte de obras de arte. Eu acho esse ponto super interessante para a gente pensar do ponto de vista de reflexão, porque tem a ver justamente da forma como nós vamos nos engajar com a sociedade, né? E, consequentemente, tem a ver com o endowment e com o envolvimento do conselho e por aí vai. Quem controla e audita o endowment? Ele é privado, né? Então, a sua própria... isso é até interessante você contar o exemplo próprio do MASP, né? Mas todo endowment ele vai ter que ter um compliance, vai ter que ter uma auditoria contratada para que ele dê a segurança. Mas acho que vale mencionar... A lei nova, ela até dá um valor, acho que acima de 20 milhões você tem que ter uma auditoria. A gente, no nosso caso, a gente não criou um novo CNPJ, por quê? Porque como a gente tem a isenção do ITCMD, que é o Imposto de Doação Estadual, dentro do CNPJ do MASP, para a gente conseguir a isenção numa nova associação sem fins lucrativos, seria tão trabalhoso que a gente não quis correr esse risco. Então, o que a gente fez? A gente blindou internamente. A gente é auditado, pode ser qualquer empresa de auditoria, Price, Deloitte, não importa, é sempre bom você tentar pegar... uma empresa grande, renomada, porque te dá um pouco mais de tranquilidade, mas a gestão do nosso recurso ela é feita da seguinte forma. A diretoria estatutária, que são aquelas pessoas que eu falei aqui, eu faço parte dessa diretoria, a gente tem, vamos dizer, o poder decisório da conta bancária. Então, a gente vai lá e a gente decide, essa conta a gente que tem, eu assino com o Heitor, e a gente decide o que a gente vai fazer com o dinheiro. Mas quem decide a política de investimento é o Comitê de Governança, que é um órgão ligado diretamente ao Conselho. Os diretores executivos, o Adriano e o Fábio, não têm ideia de qual é a senha dessa conta e não podem jamais assinar por essa conta. Essa conta pode ser assinada por nós, sempre com o olho do Comitê de Governança. E todos nós auditados por uma das Big Four, que é o que a gente tenta sempre fazer. Então, assim, a gente blindou realmente para que, se tiver a coisa desandando ali, ninguém consiga ir lá no banco e pegar todo o dinheiro do fundo de endowment e resolver um problema de pagamento de folha de salários. Quanto mais blindado o endowment for e a instituição conseguir dar essa visão de blindagem, maior a chance de captação, porque você começa a atrair um perfil de doador, que é o doador de longo prazo. E você não vai estar aqui para se defender, né? Então, o dia que desviarem o dinheiro que você doou, você já era. Então, é muito importante que você tenha essa tranquilidade que o seu dinheiro vai ser administrado da forma que você combinou quando você era vivo. Essa discussão ela tem surgido, né? Para quem é o endowment, né? Para que instituição, né? De que tamanho? Uma conversa que a gente tem tido com as instituições menores, né? É que isso não, eu estou falando de um brainstorming que está acontecendo. Eu mesmo não tenho essa clareza se esse caminho que eu vou falar é o melhor caminho, porque eu já ouvi debates contrários a isso. Mas para as instituições pequenas, uma coisa que a gente tem discutido, primeiro é que o conceito de longo prazo ele vale para qualquer um. A governança de longo prazo ele vale para qualquer um, independente de se fazer o endowment ou não. Então, um caminho seria criar um fundo de reserva que tenha características de endowment, mas que ele sirva, na verdade, como um fundo que vá para uma incubadora de endowment. E que ele só vai virar um endowment depois de determinado recurso, né? E talvez dentro de uma estrutura mais simples do ponto de vista de gestão, né, para iniciar, né? Agora, o que a Juliana colocou, a gente está falando lá para frente. Então, a instituição tem que querer, poder e ter fôlego para falar lá para frente. Um ponto super relevante, que eu acho que é o seguinte, eu falei que tem endowments que terminam. Nem toda instituição precisa ser perene.
Tem casos de instituições que vieram nos procurar, companhias de dança, companhias de teatro, que são familiares, né? E que o curador é o presidente, e quando você começa a conversar com ele, ele quer continuar sendo, ele é dono daquilo lá. E daí você começa a fazer a conversa e fala, não, mas eu não quero deixar de ser dono, né? Então não tem menor valor por conta disso, é só saber que é finito. Então esse conceito ele não é válido para todo mundo. Por isso que eu digo que tem um pedaço que é uma reflexão interna de onde estou no mundo e para onde vou, né? O que é incubadora de endowment? O que seria? Na verdade, assim, é o que eu falei, é uma reflexão que a gente tem feito ainda, né? Na verdade, você pensar um fundo de reserva, como qualquer outro fundo, que estaria sem nenhuma governança mais sofisticada ou com custos mais elevados, onde teria-se apenas a disciplina de fazer um fundo de reserva que tenha características do endowment, para que depois de X anos ele possa ser estruturado dentro de um conceito de endowment. Isso é uma discussão que a gente está tendo com algumas instituições que são muito pequenas e que estão querendo trabalhar ao longo prazo. Mas, como eu falei, assim, não é uma coisa que está madura para a gente e para muitas pessoas que estão trabalhando o conceito de endowment. E aí eu acho que o ponto que ele levantou é muito importante, porque quando a lei fala que tem que ter o comitê de sei lá quanto com 5 membros, o comitê de sei lá que não sei o quê, é muito caro. Então, acho que esse conceito da incubadora, talvez você tenha um grande fundo de endowment que tenha vários, vamos dizer assim, dinheiros de várias pessoas e que esse fundo ele fale o seguinte, olha, eu te garanto que eu vou aqui, eu tenho governança, eu tenho o ISO 500.000 aqui, pode colocar o seu dinheiro aqui. E eu vou aplicar o seu dinheiro onde? No grupo teatral do interior de Minas Gerais, no grupo de dança ali do Nordeste, etc. Então, a gente pode, talvez, criar mecanismos, como não são todas as instituições que têm esse fôlego financeiro para ter estruturas, que são estruturas robustas, gente. Você tem que pagar salário para essas pessoas, tem que ser auditado. Que um grande endowment ele consiga, com esse modelo de gestão todo, se garantir e garantir a aplicação em X, Y e Z instituições. Já, então, esse modelo que a Juliana está colocando, existe em vários países do mundo, Não até no posso... Brasil. Não no Brasil, não, no Brasil ainda não. Mas existem vários, inclusive, você poderia ter fundo dos museus de São Paulo. Fundo dos... Isso pode ser feito, né? Então, uma das expectativas é que a lei possa promover e aquecer esse próprio mercado. O que a gente tem feito no fórum, né? No início, a gente trabalhou muito com os museus, né? Só que a gente percebeu que a gente tinha que trabalhar com o doador, a gente ia trabalhar com o dono do dinheiro. Quem pode fomentar, de fato, o crescimento dos endowments é o dono do dinheiro. Quando ele chegar e falar assim, olha, eu dou para essa instituição, desde que vocês tenham um endowment, e eu também vou colocar recursos no endowment, daí isso vai começar a, de fato, funcionar. Para além do fato de que, se você for pensar por os bancos, você está ampliando o mercado de capital, né? Assim, os bancos querem ter fundos, sem endowment, para eles tanto faz, é recurso, né? Então, assim, você tem também exemplos, né, de países robustos que têm muitos endowments, que têm um mercado de capital mais robusto, né? Então, a nossa intenção é trabalhar o mercado financeiro, o mercado de doadores, e vai ao encontro à questão dos colecionadores, que, normalmente, muitos dos colecionadores compram obras de artes como ativo financeiro, né? A gente tem, obviamente, a questão do gosto e do desejo, mas tem também a questão do ativo financeiro, né? E os próprios bancos, né, são grandes colecionadores de obras de arte, né? E olhar para isso como uma questão de investimento mesmo. Ô, Ricardo, se eu quiser deixar 10 milhões, 20 milhões para uma instituição que tenha nesse fundo um socorro, nem que seja para pagar folha, nem que seja para pagar uma conta de energia alta, é o dinheiro que eu quero dar para a instituição para ela usar quando for necessário. Se ela tem uma gestão boa, se ela tem uma governança boa. Né? Você doa para o MASP, esses 10 milhões. Eu estou com a maquininha Eu também do cartão tenho aqui, alguns gente. clientes aqui para sugerir. Aqui, ó. Como é que chamaria esse? Seria um endowment? Não seria um endowment, né? Porque tem tantas regras no endowment que não dá para você fazer isso. Né? Não, depende. Fundo. Não é o fundo do arranjo de flor do Metropolitan? Não, você tem 10 milhões, você quer dar para uma determinada instituição, mas você quer dar para um determinado fim, é isso a tua pergunta? Pode ser, você pode ser para o endowment. Vai depender do qual que é a finalidade daquele endowment, se você se identifica ou não. E se tem a governança, te dá a segurança.
Esse é o ponto mais delicado. Esse é o X da questão. Porque o nosso endowment, por exemplo, o endowment do Museu Fine Arts de Houston, é para pagar receita, é despesa operacional mesmo. O dia que a gente puder usar os frutos, vai ser pagar folha de salário. A gente não tem um endowment para comprar obra de arte ainda, porque a gente acha que ainda é um passo ainda muito além. Falar, olha, dá o seu endowment para comprar obra de arte. Você doa as obras de arte, mas o endowment, como ele é para sustentabilidade do abrir e fechar o museu, é manutenção. Então, se você chega num ponto como o Museu de Houston, que ele consegue ter tantos frutos, que ele paga 55% das despesas operacionais, ele tem um pouquinho ali que ele pode investir. Mas aí a gente está falando de anos e anos. Hoje, o fundo de endowment da maioria das instituições é pagar boleto. Uma pergunta que eu tenho para fazer, sobretudo para a Juliana, que você acabou de falar que o fundo de endowment não basta, que talvez seja a última instância, né, na questão da preservação assim de uma instituição. E aí a gente tem também a questão desses cortes na Lei Rouanet, que estão previstos, já estão ocorrendo. E muitos museus, por exemplo, vou trazer de novo o caso da Fundação Iberê Camargo, que foi um caso assim, sobre o qual eu escrevi, que passou a se reposicionar para atrair público, para assim, movimentar ali e tentar, né, se reestruturar. A minha pergunta é, até que ponto esse reposicionamento pode ser vantajoso? Quais são as implicações éticas disso em relação à preservação, à preservação da integridade dos museus e das coleções? A questão desse reposicionamento, às vezes, a qualquer custo, assim. Reposicionamento, que você diz, curatorial? Curatorial, exato. Eu acho que a atividade fim de qualquer museu é a curadoria. Ninguém está lá para ver como a Juliana faz captação de recursos. Sim. Ninguém vai visitar o museu para ver o que eu estou fazendo lá. Eles vão visitar para ver o que o Adriano está fazendo lá. Então, a partir do momento em que você desvirtua isso, você deixa de proteger quem é o dono da atividade fim, que é a diretoria artística, realmente, na minha opinião, deixa de ser uma instituição séria, e a gente entra no problema de governança, que ele vale para tudo. O problema de governança vale para o sujeito que desviou recursos, para a diretoria artística que está muito ligada ao mercado, que ela está sensível a mudar a programação dela por conta de um aporte, que ela vai expor a coleção de uma determinada pessoa, porque essa pessoa prometeu. Então, ela vale para tudo. O que a gente, no museu, faz é proteger a todo custo a diretoria artística, então, nenhum tipo de influência financeira vai tocar na diretoria artística, a liberdade curatorial é total, porque eles fazem atividade fim. A atividade meio, que é o que a gente faz, aí a gente faz do nosso jeito, a gente dá contrapartida, usa aqui o auditório, faz sei lá o quê, vem fazer visita guiada, a gente faz um projeto educativo para levar para a sua empresa, mas, assim, para mim, governança entra curadoria também. A curadoria independente é um fator fundamental. Eu acho que esse ponto é um ponto que é até o que eu falei, que é uma questão conceitual, quando a gente começa... Aquela pergunta daqui de trás, depois eu vou passar, só para avisar, porque ela estava esperando desde aquele momento. Tá? Só para complementar isso, né, que é justamente, né, a área de sustentabilidade, de marketing, de comunicação, está a serviço do que é o museu. Né? Então, a questão conceitual, curatorial, ela tem que ser blindada. Justamente o problema de governança acontece quando essas duas áreas começam a se misturar e também quando você não consegue desenhar o espaço da própria curadoria. Né? É óbvio que existem situações, e eu acho que isso é válido também, mas daí a gente sai do campo artístico, na minha visão, e vai para um campo de um entretenimento puro e simples, que é um entretenimento comercial, né? E que é válido também. Né? Você pode ter um espaço para fazer exposições blockbusters e para atração de público e trabalhar com marketing e comunicação como ponto prioritário. Mas é outra história. Né? Acho que tem que saber ter essa divisão muito clara. Vamos lá para... Oi, tudo bem? Meu nome é Fabrícia, estou começando agora a trabalhar com pesquisa em coleção, em arte, consultoria em cultura também. Eu queria só fazer uma pergunta, porque eu sou advogada de formação. Eu estou entendendo que o endowment ele é um instrumento de sustentabilidade de financiamento. Agora, a composição do dinheiro, ela ainda ou parte de uma captação entre diversos financiadores ou talvez de um patrimônio, que antigamente, antes dessa noção, talvez entraria numa figura de uma fundação. Patrimônio familiar, cria uma fundação e aí por diante. Nesse sentido, eu queria entender um pouco mais como vocês veem um endowment para instituições novas, porque eu estou entendendo que, no passado, as nossas instituições culturais, bem personalistas, bem pessoais,
precisaram passar por uma estruturação de governança para poder entrar nesse grau de sofisticação de financiamento, mas as instituições novas estão isentas disso. Elas não têm o histórico, mas elas podem começar já em pessoais e profissionais. Então, um pouco a relação disso, endowment para instituição nova, que isso representa de desafios diferentes do que é uma instituição antiga. E, do outro lado, na medida em que, para captar para o endowment, você ainda tem que passar por um processo muito parecido do que você tem com a Lei Rouanet hoje, por exemplo, que muita gente reclama, que gera distorção, etc., mas, no fundo, o difícil da Rouanet não é aprovar. O difícil da Rouanet é você captar o dinheiro suficiente para você executar o teu projeto. Então, se você ainda tem que ir com uma certa forma, o pires na mão, para o financiador, o endowment, hoje, no Brasil, ele ainda enfrenta o mesmo problema que uma pessoa que financiaria uma coisa como um instrumento pela Lei Rouanet, que é esbarrar num pool muito pequeno de pessoas dispostas a dar dinheiro. Isso é uma dúvida, eu falei, parece que foi uma afirmação. Tá. Bom, primeiro, e isso concordo, né? Acho que instituições que estão surgindo agora, ela não tem o ônus do passado, né? Então ela consegue criar desde o início um conceito trabalhando o endowment, é super válido. Até porque, apesar do endowment ele estar falando do longuíssimo prazo, quando você monta uma instituição que já traz na captação de curto prazo o conceito de longo prazo, você passa a ter acesso a um outro tipo de dinheiro. A gente tem um exemplo concreto que a gente está trabalhando, a gente está construindo um museu, que é o Museu Judaico de São Paulo, que é um museu que foi feita a captação para o curto prazo, mas já no discurso e na montagem da sua governança já tem um endowment que começa com uma pedra fundamental simbólica de 5 milhões de reais. Óbvio que ele não é um endowment que vai funcionar, mas você já, quando você vai buscar o dinheiro para o curto prazo e fala, olha, eu quero 3 milhões, mas desses 3 milhões, 500 mil está indo para o endowment, facilita a captação do curto prazo. Então, acho que esse ponto é super relevante. O outro ponto, calma que você... Então, eu acho que mais ou menos, na verdade, de fato, ainda é o mesmo problema, né? A gente continua vivendo o mesmo problema, mas eu tenho uma impressão, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, de que a gente ainda não conseguiu chegar no recurso do longo prazo, porque a gente ainda trabalha, como a gente não tem a governança de longo prazo estruturado, a gente ainda continua buscando patrocínio. A gente vai buscar aquele cara para dar dinheiro e fala nas empresas ou até com as famílias, mas muito voltado para o conceito de patrocínio. Por quê? Uma família, quando ela vai falar de herança, de testamento, ela ainda não sente segurança de colocar seu recurso ou seus ativos numa determinada instituição e acaba criando suas próprias fundações. Nem sempre a criação de uma fundação familiar se dá por uma questão narcisista. Pelo contrário, né? Tem várias fundações que eu converso que os netos vêm falar, é uma dor de cabeça. O cara não quer ter aquela fundação, tá cheio de... Ele não tem mais nada a ver com aquilo, ele queria sua herança, ele adoraria que aquilo tivesse em algum lugar que ele pudesse ter segurança que está sendo bem cuidado, né? Então, eu tenho muito a expectativa de que, se a gente conseguir ter o discurso da governança de longo prazo, a gente começa a ter acesso a um outro tipo de dinheiro que hoje a gente não tem. Mas é uma coisa a experimentar, a gente não tem como comprovar, né? Hoje, a sensação que dá é muito do pires na mão, como da Lei Rouanet, sim. Mas é outra lógica. O doador do endowment, ele não está buscando um retorno de ele não deveria, mas de fato, gente, assim, o volume de doações que existem é muito maior do que a gente imagina. O grande problema, o grande gargalo é que a gente não consegue dar blindagem de longo prazo. A gente não consegue. Inclusive, a quantidade de recursos de herança que vão para fundo perdido de gente que não tem herdeiro no Brasil é gigantesco. É gigantesco. Não, eu acho, com relação à Lei Rouanet, eu acho o seguinte, se a gente conseguisse mudar o mecanismo da doação da pessoa física, se não fosse esse desembolso para depois receber, já mudaria muito, porque o endowment ele tem uma característica de pessoa física. Quer dizer, esse legado, é esquisito a Petrobras deixar um legado, a Gerdau deixar um legado. Faz sentido, mas não é assim que acontece lá fora. Os exemplos são geralmente famílias, etc. Se a gente conseguisse tirar essa forma e as pessoas falassem, olha, então, a partir de agora, todo ano, eu vou deixar o meu legado aqui, eu vou dar 6% do meu imposto de renda aí para o MASP. Gente, você resolve... Por quê? Porque a pessoa física ela não tem aquele apetite pela contrapartida. Ela doa muito mais... A pessoa jurídica ainda, a gente está lá,
cara doa, daí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma abertura prévia, você tem que dar o uso de auditório, você tem que chamar um funcionário para não sei o quê. E ainda existe essa contaminação do patrocínio. A pessoa física, não. Então, para mim, o maior mecanismo que poderia acontecer era facilitar o doador de pessoa física de Não, faz sentido, né? E a pessoa física, né? A gente teve uma situação na orquestra, na Sinfônica Brasileira, quando eu dirigi lá atrás, uma senhora faleceu, não era endowment, era doação pura e simples, ela deixou 600 mil reais para a orquestra com uma cartinha, os anos mais felizes da minha vida, da minha velhice, e foi assistir o concerto da orquestra. E deixou a carta, né? Então, assim, tem muito espaço para isso. Agora, mesmo, por exemplo, você pega o nosso trabalho, né? Que é o trabalho de fundraising, você tem pouquíssimos fundraisers profissionais no Brasil. Então, a gente também tem o problema, tem esse problema também. Não tem vendedor qualificado no país. Ricardo, vai parecer um pouco de bairrismo, mas eu vou trazer mais um exemplo do Rio Grande do Sul. A URGS, a Universidade Federal, aprovou na semana passada, anunciou a criação de um fundo de endowment para a Faculdade de Engenharia. A USP também, né, a Poli, né, está desenvolvendo. Vocês acreditam que a criação de fundos de endowment em outras áreas, como o caso das universidades, pode contribuir para a disseminação dessa ideia dos endowments para o mundo, para o sistema artístico? Eu acho que sim, né? Até como eu mencionei, assim, como o endowment, a discussão começou na área da cultura, a gente que batalhou muito, né, para trazer começou na educação, a gente que batalhou muito para trazer para a cultura. Acho que, por exemplo, até por questões governamentais, né, do momento governamental, a área de ciência e tecnologia, eu acho que vão ser as primeiras que vão criar fundos de endowment, embora a gente tenha uma oportunidade concreta, que a gente não sabe ainda como vai ser o mecanismo da Lei Rouanet para endowment, mas isso foi aprovado. Se for um mecanismo interessante, a área da cultura tem uma possibilidade interessante. Eu queria só trazer um ponto que eu mencionei muito por cima, que a gente está falando muito da doação pessoa física para endowment, né, outros mecanismos de constituição de endowments que existem no mundo e que estão sendo discutidos aqui no Brasil, né? Um deles é justamente a questão das privatizações. Tem mais de 29 países que criaram fundos de endowments robustos através de processos de privatização. Então, a partir do momento que o pré-sal está privatizando uma parte, você coloca lá 0,01, um mínimo, já cria um fundo de 1 bilhão. Né? Então, porque a área de infraestrutura trabalha com outras cifras, né, que para o meio cultural resolveria, né, para um monte de coisa. Então, a área de privatização é uma área super interessante de se batalhar. E outras áreas que já não se utiliza para endowment, mas hoje a gente tem multas de crimes ambientais, como o que aconteceu em Mariana, com a Samarco, agora com a Vale em Brumadinho, o volume de recursos que eles têm que colocar para o curto prazo, né? Hoje o Ministério Público determina que vá para ONGs e instituições para o curto prazo, mas seria uma excelente oportunidade de você criar endowments na área da cultura, na área de educação, até porque se você investe esses recursos apenas no curto prazo, o que vai acontecer? Quando a Vale e a Samarco pararem de colocar dinheiro, essas instituições vão quebrar. Bom, daí tem essa outra questão. Mas a gente teve agora, não sei se vocês acompanharam, o volume de recursos da Lava Jato que voltou para a Petrobras, voltado para a área de criação de fundos. Né? Só comentando o que você falou, aí é uma percepção super minha, Juliana, pessoa física, nada a ver com o museu. Em toda a pesquisa que a gente fez para chegar no nosso fundo de endowment, a gente investigou um pouquinho o fundo da Poli, etc. Eu vejo uma barreira muito grande, que é quando você mistura o público com o privado. Porque essa governança e essa perenidade, ela tem a ver por quê? Porque é o privado, e o privado decide o que ele quiser. Então, uma universidade federal, uma universidade estadual, como é o caso da USP, você tem um reitor, ele é nomeado, você muda o reitor, você muda o diretor. Eles conseguiram blindar, de uma certa forma, o estatuto é muito bem feito. Você tem professores que trabalham nos comitês para redirecionar o valor aportado em X, Y projetos, etc. Mas, para o doador, você está sempre ligado ao aspecto político, público, de nomeação de cargo, etc., ainda gera um pouquinho. Então, quando a gente fala de universidade pública, eu acho que existe uma certa resistência do doador. Talvez a universidade privada, a GV tem mas é muito pequenininho o da GV. Mas eu concordo totalmente. Até quando eu falei de todo o plano de sustentabilidade, que a metodologia ela comporta diferente no ambiente privado, público e híbrido, o endowment ele funciona muito melhor no privado, não tenha dúvida. Deixa eu fazer afirmar uma coisa, mas eu não tenho certeza do que eu estou falando, eu só queria que vocês confirmassem ou não. Dinheiro tem. Quer dizer, eu acho que dinheiro tem. Você tem famílias muito grandes, você pode desenvolver a história do legado, né? Que eu acho que isso aí mexe com qualquer um, né? Principalmente se ele estiver perto ali
passar para o outro lado. Mas existe uma questão que ficou muito claro aqui na conversa com vocês, que é a perenidade desses recursos. Ter um projeto efetivo. E como nós temos instituições muito novas, principalmente, quer dizer, não estou dizendo que o MASP é novo, mas como gestão eficiente que está, é novo, começou em 2002. Não, estou dizendo, o MASP ele tem 70 anos, é uma gestão como antiga. eu estou falando com gestão. O fundo existe há 2 anos. Não, mas como mudança de gestão a ponto de realmente ter um plano de longo prazo, São 5 anos. São 5 anos. Então, a minha afirmação, no que eu tirei aqui, eu queria ver se vocês concordam. Quer dizer, a dificuldade aqui é que poucos têm essa perenidade, esse plano de longo prazo provado, feito e provado, para que você efetivamente consiga bater na porta de X, B, C, e ter acesso a outro tipo de recurso. E ter acesso a esse recurso, que é um recurso muito grande. O grande desafio que o MASP vai ter justamente esse. E um dos mecanismos que a gente criou é um dado interessante. Quando a gente fez a primeira composição do Conselho, a gente fez mandatos de 2, 3, 4 e 5 anos. O que aconteceu? Mandatos de 2 anos já venceram, de 3 anos já venceram, então a gente já teve uma renovação. E o que é engraçado, como você não consegue mudar 80 pessoas de uma vez, você dilui o erro. Então, se você tem 80 pessoas e entraram 3 que querem... Como é que essas 3 vão convencer? Então, o fato, uma das ideias de ter um conselho grande com a renovação, e a renovação ser faseada, você não vai nunca conseguir renovar 40 conselheiros. É uma forma de você manter essa governança. Porque você vai ter sempre ali 60, 70 que fazem parte daquela coisa maior. E os outros 10 que não fazem, eles vão cair fora. Então, assim, não é uma garantia 100%, como é a garantia do Getty, não é uma garantia de Harvard. Olha o que aconteceu agora recentemente com as instituições de educação nos Estados Unidos. Mas acho que é um modelo muito próximo do que pode ser o mais confiável, vamos dizer assim. Ricardo, você falou da Lava Jato. Essa iniciativa foi muito criticada, tanto na sociedade civil como em esferas governamentais. Porque não tem segurança, né? Queria saber se você é a favor disso. Não, eu sou a favor de que vá para... A questão tudo vai para o mesmo ponto, né? Até que ponto o fundo que vai fazer a gestão desse recurso é confiável? Porque a grande crítica, na verdade, não é se vai para um determinado fundo X, A ou B. Esse fundo é confiável, que é questão ética. E se a Lava Jato pode administrar esses recursos, né? Sem dúvida. Isso que era o ponto de crítica. Então, é que a minha defesa, na verdade, não é este fundo. É que o recurso da Lava Jato pudesse estar indo para fundos de endowment, né? Seria uma oportunidade que a gente teria aqui, por exemplo, entre tantos outros, né? Não, então, existe o imposto sobre a doação, ponto. 4. Depende do Estado. Depende do Estado, é verdade. Não, e existe também imposto hoje sobre as aplicações financeiras. A gente paga imposto de renda retido na fonte, se tiver PIS e COFINS, se tiver variação cambial. Então, está zero, claro. Oi? Não, só na largada você já pode sair, depender do Estado, com 8%. Aplicação financeira, você pode chegar a mais de 20%. Então, esse é um ponto super relevante que não adianta criar toda a estrutura e a gente pagar imposto que nem qualquer fundo de investimento paga. Que é um pouco a crítica à legislação, aquela legislação. O que a legislação trouxe de positivo, né? E que muita gente está falando, será que vai funcionar? Talvez, nesse primeiro momento, ainda é muito frágil. O que ela trouxe de positivo foi a blindagem jurídica. Foi isso mesmo. Ponto. Agora, só um ponto para corrigir aqui. Eu estou viciada na cultura. Então, tirando meu vício, a cultura é tributada. Assistência social e educação são imunes. A Constituição protege a assistência social e protege a educação de qualquer tipo de tributo. Então, a assistência social e educação, eles não pagam esse tributo por uma questão de imunidade constitucional. A cultura não tem essa imunidade. A gente tem uma isenção da lei estadual, mas a gente não tem isenção federal. Por isso que a gente paga os impostos. Então, esse que é o problema, né? Era assim, antigamente. Você conseguia lá um certificado de assistência social, um certificado de educação. Eles criaram 2 leis em que, para você ser de educação e você ser de assistência social, você tem que comprovar assim, que a sua atividade fim são os alunos representam 70%. Ninguém mais consegue. A gente tinha tudo dos 2, educativo e assistência social. Quando a gente assumiu o museu, inclusive, a gente não pagava as contribuições previdenciárias, porque a gente ainda considerava que a gente gozava dessas isenções e imunidades. A gente fez ali, na verdade, fizemos grandes estudos sobre isso e a gente chegou à conclusão que, de fato, não tem como. Para você ser de assistência social, para você ser educativo hoje, tem lei complementar, tem lei, tem decreto, é um calhamaço assim de requisitos. Por quê?
porque o desvio dos poucos acaba contaminando a virtude dos muitos. Então, com muitas pessoas, muitas ONGs foram criadas para não pagar imposto e tinham por trás outros tipos de atividade, acaba lesando todo mundo e nós somos um dos lesados. Eu queria fazer uma questão. Alô? Oi. Trazendo a questão da ética, já tem mais de um ano que está acontecendo tem uma questão nos Estados Unidos em relação à família Stackler, que saiu hoje no Globo, né? Primeira vez que sai no Brasil, já tem esse episódio já rendeu todo um ativismo da Non Goldin, que encabeçou uma série de manifestações contra a família. Dizem, né, que já são mais de 200 pessoas mortas em função da medicação de ópio, né? E, com isso, os grandes museus, Victoria and Albert Museum, British, Metropolitan, enfim, estão negando, né, os patrocínios em função desse envolvimento com essa droga, que é uma droga lícita, comercializada, mas que está tendo esse problema. E, bom, aí é o caminho inverso do que tu falas, né? Da governança, da transparência da instituição, para ela poder ter credibilidade e respeitabilidade, para que haja, então, um investimento. Aí é o contrário. Eu acho que ele é o contrário por negar. Eu acho que é o contrário por outro motivo, porque eu acho que é o contrário do público sair à frente dessas bandeiras e dizer, olha, se vocês querem continuar recebendo, a Tate passou por isso com a British Petroleum, a BP era a patrocinadora, depois de alguns derramamentos de óleo, a BP teve que sair do patrocínio. O caso dessa família, eles hoje têm 200 milhões de receitas nos Estados Unidos. O maior caso hoje de morte que passou ataque do coração e câncer são os opioides, é a maior epidemia que existe de mortes nos Estados Unidos hoje. Então, o público falou, olha, gente, se continuar, não tem problema nenhum, eu não venho mais no seu museu. E aí o museu tem que virar e falar assim, exato, eu não vou mais aceitar esse tipo de recurso. E ele tem que se sensibilizar, mas eu vejo que isso vem de uma base do público, não veio de cima, né? Então, eu não acho que não sei o quanto se mistura com o que a gente está falando aqui. Eu vejo muito e vejo cada vez mais o público, as pessoas, as comunidades, as redes sociais, conseguindo ter manifestações de tamanha importância que geram consequências corretas, mas consequências profundas em instituições e nas governanças das instituições. Eu digo aqui no caso de, por exemplo, ter uma empresa envolvida em corrupção e aí quer participar do fundo do olha, as instituições dizem não. Eu tenho vários exemplos de instituições que a gente trabalhou que não aceitam empresas de tabaco, empresas que agora não estão querendo trabalhar com a Vale, teve patrocínios negados e precisam de dinheiro. Não sei se é o caso, mas talvez arrisco dizer que Inhotim pode sofrer alguma questão em relação a isso, né? Porque a Vale é grande patrocinadora e o próprio fato de ter lá... Mas daí é uma questão muito da governança da instituição. A instituição vai ter que se renovar, se repensar. Né? A governança ela vale para tudo, né? Exatamente. Ricardo, muito obrigada. Juliana também. Obrigada, Ney. E Paulo também. Foi uma ótima conversa aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades para desenvolver ainda mais, né, esse assunto que é tão rico, tem tantas questões envolvidas. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigado.